Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar que uma fórmula para números primos não pode ser um polinômio, tá? Bom, eu acho que qualquer pessoa que fuça assim em matemática já teve um sonho de descobrir uma fórmula que pelo menos dê só números primos, né? E para quem está começando parece até algo simples, né? Porque número primo é um conceito fácil de entender, até uma criança entende, né? E uma fórmula desse tipo ia dar fama para quem conseguisse. É realmente tentador. Eu mesmo tentei várias vezes e, claro, não deu certo. Mas teve um caso que eu tinha ficado esperançoso que mexendo nele talvez desse certo. É assim, nós só vamos trabalhar com números positivos, tá? Então, a gente pega os primeiros primos, digamos o 2, o 3, o 5, o 7. A gente podia pegar 2, 3, 5, 7, 11, ou 2, 3, 5, 7, 11, 13. E aí a gente divide em duas partes aí. E faz como está ali no exemplo. Por exemplo, 7 vezes 5 menos 2 vezes 3 dá 29. 7 vezes 5 mais 2 vezes 3 dá 41. 7 vezes 3 menos 2 vezes 5 dá 11. E até a gente pode dividir em partes desiguais, que nem, por exemplo, 5 vezes 2 vezes 3 mais 7 dá 37. E 5 vezes 7 vezes 2 menos 3 dá 67. Na verdade, dá para provar que se o resultado dessa soma ou subtração for menor do que o próximo quadrado, aí como a gente foi até 7, o próximo primo seria 11, né? E o quadrado dele 121. Então dá para provar que se o resultado dessa soma ou subtração for menor do que o próximo primo ao quadrado, então esse resultado vai ser primo ou vai ser 1. Bom, esse método aí na verdade não é uma fórmula, né? E o cálculo vai ficando muito complexo e meio imprevisível, porque a gente divide de um lado, divide do outro e não dá para prever qual, qual ordem de grandeza do número que vai dar, né? Só para a gente ter uma ideia, se você quiser pesquisar, por exemplo, números primos perto de 1 milhão, você usando esse método, você teria que fazer 160 multiplicações, né? E os resultados seriam imprevisíveis, né? Aí voltando ao tema do vídeo. Quando a gente começa a procurar uma fórmula para os números primos, a gente tem alguma esperança, né, de que essa fórmula seja assim do tipo 5n ao cubo mais 4n ao quadrado mais um certo an mais 3. Um polinômio qualquer, de um grau qualquer, né? Porque se os números da variável, né, for inteiro, então o resultado vai ser um número inteiro e quem sabe com alguma sorte a gente sempre teria números primos, né? Existe uma fórmula que dizem que é de Euler, né? Que é assim, P de n é igual a n ao quadrado mais n mais 41, né? E ela dá número primo para todo número inteiro entre 0 e 40, né? Vamos estudar um pouco mais de perto essa fórmula aí do Euler. Vamos supor que a gente ainda não tinha testado todos os números para saber se esse polinômio de Euler aí, n ao quadrado mais n mais 41, daria sempre um primo.
Então a gente não precisa testar todos os valores, a gente pode usar um método que vai forçar esse polinômio aí a dar um número composto. Funciona assim, a gente escolhe um número qualquer, pode ser 2, 3, 5, tal. E aí a gente calcula aí, no caso eu escolhi 2, P de 2. P de 2 é 2 ao quadrado mais 2 mais 41, que dá 47. E agora a gente pega esse 2 e esse 47 e soma e calcula P de 47 mais 2, que dá P de 49, que é 49 ao quadrado, mais 49 mais 41, que é 2.491. Esse 2.491 é um número composto, não é primo. Ele é 53 vezes 47. Esse método força a acontecer isso, tá? Mas, apesar disso, poderia ser que a gente testasse P de 49 e desse novamente 47. Então, a gente teria que usar P de 2 vezes 47 mais 2. Se continuasse dando 47, a gente testaria P de 3 vezes 47 mais 2, tá? O próximo teorema vai mostrar que esse número 47 não pode ir se repetindo indefinidamente. Uma hora vai dar um número composto. Tá ok? Bom, então vamos ao nosso teorema. Então, teorema. Seja P de n um polinômio de grau maior que zero, com todos os coeficientes inteiros. E seja n, né, a variável inteira, tá? Então, existe um k inteiro tal que P de k é um número composto. Quer dizer, um polinômio desse tipo não tem jeito dele ficar dando só primo, primo, primo a toda hora, qualquer que seja o valor da variável, tá? Então, uma consequência disso é que a fórmula para números primos não pode ser um polinômio que seja dessa forma, tá? Então, antes do teorema, vamos provar aqui o lema 1. Um polinômio de qualquer grau não pode ir repetindo o valor indefinidamente. Veja por quê. Exemplo, vamos supor P de n um polinômio do terceiro grau, tá? Mas eu escolhi do terceiro grau, mas vale para qualquer grau, né? Vamos supor que P de 7 é igual a 11, P de 12 é igual a 11, P de 17 é igual a 11, P de 22 é igual a 11, tá? Vai se repetindo o valor 11. Então, P de 7 menos 11 é 0, P de 12 menos 11 é 0, P de 17 menos 11 é 0 e P de 22 menos 11 é 0. Mas agora vamos pegar o polinômio, não o polinômio P de n, mas o polinômio P de n menos 11, que também é um polinômio do terceiro grau. Aí, nesse caso, esse novo polinômio P de n menos 11, ele teria 4 raízes, 7, 12, 17 e 22. Vejam lá que P de 7 menos 11 dá 0, P de 12 menos 11 dá 0. Isso é um absurdo, pois um polinômio de terceiro grau tem no máximo 3 raízes. Então, ele não poderia se anular para 4 valores, tá? Que nesse caso ele teria 4 raízes, né? Bom, agora vamos voltar ao nosso teorema. Nós vamos provar o nosso teorema por um polinômio de segundo grau, mas vale qualquer que seja o grau, tá? Nós vamos provar por absurdo. Bom, então nós vamos provar esse teorema para um polinômio de segundo grau, mas vale para qualquer polinômio, né?
Então vamos supor, por absurdo, que Pn é igual a n ao quadrado mais Bn mais C, tá? E que ele dê um primo para todo o n. Então, se ele dá um primo para todo n, então a gente pode escolher um n qualquer, digamos n0. Então, P de n0 dá a n0 ao quadrado mais b n0 mais c, que vai ser igual a p, e esse p é primo porque esse polinômio dá um número primo para qualquer valor de n. Agora nós vamos calcular P de QP mais N0 para todo Q inteiro. Então, a gente vai ter o seguinte, que P de QP mais N0 é AQP mais N0 ao quadrado mais BQP mais N0 mais C. Pulando lá para a linha 3, a gente chega à conclusão que P de QP mais N0 é AQ ao quadrado vezes P ao quadrado mais 2AQP N0 mais BQP mais AN0 ao quadrado mais BN0 mais C. Isso que está entre colchetes, na verdade, é o valor de P de N0, que é o P, tá? Então, substituindo esse colchete, a gente chega na linha de baixo, que P de QP mais N0 é AQ ao quadrado, P ao quadrado mais 2AQPN0 mais BQP mais P. E agora a gente pode pôr o P em evidência. Então, fica P de QP mais N0 é igual a P vezes AQ ao quadrado P mais 2AQ N0 mais BQ mais 1. O que está entre parênteses aí a gente vai substituir por K, tá? Então fica P de QP mais N0 é igual a PK. Então fica assim provado que P de QP mais N0 é um múltiplo de P para todo inteiro. O fato de que P de QP mais N0 é um múltiplo de P ainda não prova que P de QP mais N0 seja um número composto para algum Q, tá? Porque esse K aí pode ser igual a 1, igual a 0, igual a menos 1. Então, o valor de P de QP mais N0 poderia ser P, que é primo, né? O 0, que na verdade não é considerado composto, ou o menos P, que também é um número primo. É negativo, mas é um número primo, tá? Mas aí, para contrariar o teorema, teria que ficar dando os valores P, 0 e menos P para qualquer valor de Q. Então, conforme a gente vai substituindo Q, lá em P de QP mais N0, vai dando valores para o Q, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para todos os valores de Q, para contrariar o nosso teorema, P de QP mais N0 tinha que dar P ou 0 ou menos P, tá? Então, P de QP mais N0 tinha que ficar repetindo esses valores, P, 0 e menos P. Aí ia chegar uma hora que o P ia dar, por exemplo, 3 vezes, o 0 ia dar 5 vezes, o menos P ia dar 20 vezes, sei lá. E isso não pode por causa do lema 1, que a gente viu lá no lema 1, que um dado valor de um polinômio não pode se repetir mais vezes que o grau desse polinômio, tá? Então, deve existir um certo Q0, tal que de P de Q0, P mais N0, vai ser um número composto, tá bom? Agora, para atiçar a curiosidade, as soluções da equação abaixo
são o seguinte, é o 1 e todos os números primos, e só eles. Então, quem descobrir um modo de resolver essa equação vai ter descoberto uma expressão que só dá números primos e o 1. Então, nós temos uma dica aí. Gama de n é n menos 1 fatorial. Isso não é nada assim profundo, né? Porque é simplesmente baseado no teorema de Wilson, mas é bastante curioso. Tá bom? Então, gente, muito obrigado e até. Se Deus quiser.